E aí, gente, tudo bem? Bom, falar sobre o negócio que chegou, que era pra ter chegado o ano passado e não chegou. E eu simplesmente surtei de verdade. É a esteira. E por que é tão importante pra mim e por que eu cheguei a passar mal. Dia 30 eu tinha ido comer lanche com um amigo meu. E era para ter chegado a esteira dia 22, depois passou pro dia 26, depois pro dia 29, depois pro dia 30. Eu não sou de viajar mesmo no final do ano, mas deixei de fazer algumas coisas de sair para poder ficar esperando essa esteira. E até a pessoa falou assim, dia 30 saiu para entrega. Eu tentei ver pra gente buscar, mas aí é uma burocracia do caramba, eu falei, não, deixa quieto. E aí eu entrei de férias coletiva dia 19, voltei hoje, dia 5, e queria já treinar na esteira, né? E aí nesse dia 30 tava acontecendo isso. Eu fui comer um lanche com o meu amigo, que demorou para chegar também. Sentei, vi que outros lanches de quem tava chegando depois, chegando primeiro que o meu, depois eu chamei a pessoa e falei, ó, ai, não deu certo de anotar aqui, já vai trazer o seu lanche. E aí tinha uma família ali do lado também, parecia que não eram da cidade, já estavam bêbados, gritando, uns adolescentes bem doidos, gritando. Eu falei, cara, eu não acredito que o único lugar que eu vim hoje aqui, né, pra descansar um pouco, comer um lanche, tá esse inferno. E calor também, né? E aí o Gustavo chegou, a gente tava conversando, eu já tinha comido meu lanche, tava esperando ele. E aí eu comecei a sentir ardência na mandíbula. Eu falei, Gustavo, tá ardendo aqui, tá um negócio estranho. E comecei a suar. E eu falei, Gustavo, é a minha pressão. E nisso ele me deu sal, eu tentei pôr sal e eu não consegui. Aí parecia que veio alguém assim, ó, e tampou. Aquele zunido. E aí ele falou assim, abaixa a cabeça. E ele fez pressão, né? Eu abaixei a cabeça e aí eu fechei o olho e fiz pressão pra cima. No que eu fiz a pressão pra cima, ele tá, você apagou. 1 minuto, 2 minutos, eu quase tava chamando a ambulância. E eu nem senti, cara. E assim, eu fiquei nervoso, mas assim, não de surtar, de chorar, nem nada. Eu falei, beleza, cara, se não veio, é pra eu ficar de boa nessas férias, entendeu? E não treinar. Enfim, mas acho que era tudo um monte de outras coisas que vinha acontecendo. E o lance da esteira. Bom, você já deve ter visto que eu falei sobre o meu casamento, né? E quando eu comprei a esteira, a primeira esteira minha, veio de uma aluna minha que eu tava dando aula na Espaço. Ela, lá da fazenda, eu tava com o Onix azul e ela queria um X valor. E eu tinha um dinheiro que era para investir em outra coisa. E eu falei assim, eu compro por esse valor. Meio que joguei, né? Te dou já esse à vista e parcelo os outros 2, eu pego. E ela falou, demorou. Deixa eu sentar aqui que acho que é melhor. Vou colocar mais pra cá. Isso, pronto, que gracinha, pra não ficar... E aí fui lá na fazenda, abri o porta-mala do carro sozinha, eu e ela, colocamos. Nossa, no tempo eu tava morando com a minha mãe, porque eu tava investindo pra fazer a minha faculdade e comprar material da academia. Nisso, fui morar com a minha mãe, a outra pessoa já não queria que eu fosse morar na casa da minha mãe. Minha mãe falou, a casa é minha, a pessoa vem, com certeza. E ela tava usando um dos cômodos pra fazer sobrancelha, essas coisas. E aí cheguei com essa esteira, deixei lá na sala e a pessoa ficou de olho gordo. Ficou. Tanto é que a gente tava numa briga, essas coisas, mas aí depois... Ela, e essa esteira, foi algum aluno que tava te devendo, que te deu? Eu falei, não, eu comprei. Eu comprei porque eu tô precisando, né? Um tempo tava com uma pessoa que tava bem gordinha também. Comprei pra ajudar e eu também. E aí depois até falei pra essa pessoa, tá aí, se você quiser pode usar, né? Enfim.
E aí passou um tempo, e nisso era um inferno na casa da minha mãe, porque ela inventava várias histórias bestas, tipo assim, que ela tava com um cliente lá no quarto, e eu ia levar a toalha pra minha namorada lá no banheiro. E aí ela falou que a gente fez coisas. Sendo que, pra que fazer isso, né, querida? Você acha que eu preciso disso? Sendo que eu só fui levar a toalha, eu sentei no chão e a gente conversava enquanto ela tomava banho. Nada demais. Mas a pessoa queria fazer o caos, né? E aí ia lá na minha mãe e falava besteira. A gente brigava pra caramba. Não gostava da minha cachorra, a Mel, né? Não gostava de nada, pra variar. E aí, um belo dia, com esse inferno astral, é bem aquela história que eu já falei, pro bem da humanidade, ela virou pra mim e falou assim: tenho uma proposta pra te fazer. Eu abro mão disso tudo aqui, do quarto, com tudo que tem dentro, que pra mim não virava nada, que era o micro-ondas, a maca, coisa que ela fazia, as coisas dela lá, que eu nem vou falar. Só que eu quero a sua esteira. Nossa, aquilo me pegou pra caramba. E aí eu fiquei chateado, eu chorei, falei com a minha mãe, você não precisa fazer isso, que não sei o que. Eu falei assim, mãe, escuta bem o que eu vou falar pra vocês. Deus vai me dar tanta saúde que eu vou comprar 10 dessa esteira. Essa daqui não pode ser 10 dessa esteira que eu comprei, mas ela é mais cara, é melhor. E eu chorando, falei pra ela, tá bom, vem buscar essa esteira. Pra mim, ela saindo de lá, eu viveria na casa da minha mãe em paz, esse 1 ano que eu vivi, 1 ano e meio. O quarto lá eu poderia colocar os materiais do Muay Thai e viver totalmente em paz. Não teria ela inventando história, fazendo graça, xingando a Mel, que era minha cachorra, nunca gostou de cachorro. Enfim, tudo aquela parafernália. Isso faz muitos anos. Tem as fotos, eu vou pôr aqui. E eu tava super focada. Então, pra mim, foi difícil abrir mão de uma coisa que eu não estava esperando, veio pra mim de uma forma, e aí eu tive que abrir mão pra ter paz na minha vida. Então, é muito importante eu vir aqui falar sobre isso, porque às vezes a gente tem que abrir mão de certas coisas pra ser feliz em outras, e não um lance de bens materiais. E hoje isso eu paguei assim, chorando, tal. E o ano passado eu paguei à vista. E era bem mais caro, bem mais caro. Só que eu falei, cara, é isso. É aquele lance, sabe? Então por isso que acho que eu sofri demais dela ter chegado. E aí tem o lance de ser verdadeiro ou não, que a gente compra no site, mas tinha tudo lá. Foi um inferno, mas assim, tô bem feliz, né? É algo que vai me ajudar. Eu tenho uns problemas na perna, né? Minha perna é um pouquinho mais gordinha, lipedema que eu tenho. Então, fazer o cardio, fazer essa caminhada vai ser bom pra mim. Como eu já faço a musculação mais parte de cima, né? Peitoral, ombro, braço, costas. No Muay Thai eu não tô conseguindo treinar sempre. Então aqui em casa, a hora que eu estiver na televisão, eu vou andar na esteira. E é isso, cara, sabe? E tipo assim, é válido às vezes abrir mão de algo que você ama muito pra lá na frente você saber o porquê disso tudo, sabe? E eu sei que a pessoa mal usa e tá lá, um monte de roupa. E pra mim no tempo eu usava, tava firme, mas eu falei, tá tudo bem. Deus vai me dar saúde pra eu comprar uma melhor que essa. Não precisa ser 10, mas pode ser uma melhor. Ou que nem seja tanto melhor, que só tenha, mas que foi pagado com à vista, ou até se fosse a prazo, que deu pra mim refazer minha vida toda, não depender de homem nenhum. Comecei do zero, como eu falei pra vocês, abri mão da minha vida de princesa. As minhas coisas couberam dentro de uma Kombi, e hoje é onde eu moro. A minha academia embaixo, a minha casa em cima. Eu tenho tudo do melhor, comprei tudo dos meus sonhos.
sem depender absolutamente de ninguém, começando do zero. E não casando com uma pessoa que já tinha a casa montada e tudo mais, como foi disso. Então assim, sejam sempre vocês, a essência, sejam sempre bons, porque uma hora retorna e tudo que a outra pessoa for fazer de mal, isso vai retornar 2, 3 vezes pior, entendeu? Mas foi bem difícil pra mim, eu chorei muito, porque era algo que era meu, tava ali, mas era um inferno dentro da casa da minha mãe, entendeu? E aí, tipo, a esteira era muito mais cara das coisas que tava ali. Eu até cheguei a fazer a conta, ela tinha que me dar um dinheiro, e eu falei, não, você não tá entendendo, é uma troca. E aí, nisso tudo, as coisas que tava no quarto lá, a minha ex-namorada fez uns processos estéticos, pra mim não virou merda nenhuma, sabe? Mas eu falei, cara, vou ter a paz mundial. Então é isso. Tô mega feliz. Pensei até que ia chorar conversando, porque é uma das coisas que me dava muito gatilho. A chegada dela demorou muito e foi muito sofrida, mas tá aqui. E tudo valeu a pena. E é isso, tô mega feliz. Mega feliz. E é o que eu falo. Esse foi um presente meu de final do ano pra mim, presente de aniversário, de Natal. Não desistam dos seus sonhos, não desistam nunca de você. E mesmo que você passe por muita coisa ruim, sempre tem as coisas boas lá pra frente. Beleza? Beijo, galera.